Olá, pessoal! Esse vídeo eu vou dedicar a duas pessoas e a dois grupos em especial. A Shirley e ao Ricardo e ao grupo do primeiro B da UPAP, ano de 2017, e ao grupo Los Crânios. Então é o seguinte, são alguns exercícios que nós tivemos em Química, tá? Coisa básica, fácil, e então eu vou resolver algumas questões aqui que foi dado em classe, para ajudar aí nos estudos dos colegas, ok? Então vamos lá. Primeiro, para a gente saber como fazer os cálculos, nós vamos precisar ter em mente duas fórmulas e um grupo de fórmulas de conversão de temperatura, tá? Então o primeiro vai ser para essa fórmula aí, que seria a densidade é igual a massa sobre volume, ou massa dividido por volume, é a mesma coisa. Então, aí a gente vai ver o que significa cada letra dessa. Então, D é de densidade, M de massa e V de volume, tá? E a próxima fórmula é essa daí que vocês estão vendo na tela. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, onde Q significa calor, M, massa, CE, calor específico, e ΔT é o mesmo que temperatura inicial menos temperatura final. E o grupo de células para conversão de temperatura é essa tabela que está aparecendo aí abaixo, tá? As conversões vão ser de graus Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para graus Celsius, de Celsius para Kelvin, tá? Como vocês podem ver aí. Sugiro que vocês dêem uma pausa no vídeo e copiem essas fórmulas para vocês terem aí arquivado nas suas matérias aí, da disciplina de química, tá? Então, agora que você já copiou, então vamos embora, vamos seguir. Vamos resolver esse primeiro exercício aqui. Primeira coisa que a gente tem que buscar são as informações principais que eles nos dão, tá? Então, por exemplo, aqui, o bismuto tem uma densidade de 9,8 gramas por centímetro cúbico. E a pergunta é, qual será o volume de um pedaço de bismuto que pesa 5,9 gramas? Então, o que seria a densidade e onde nós vamos colocar a densidade na fórmula e onde nós vamos colocar esses 59,5 gramas? Então, vamos lembrar da fórmula. D é igual a M sobre V, ou seja, densidade é igual a massa sobre volume. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a densidade aqui, 9,8 gramas por centímetro cúbico. É igual, quando a gente fala de peso, tá? Gramas, quilos, toneladas, isso significa massa, ok? Então a massa, ela vem aqui, 59,5 gramas. Sobre, ele está querendo saber qual é o volume. Então o volume é nossa incógnita e ele vai aqui embaixo. Agora observa que eu não coloquei aqui, eu não coloquei o 9,80, 9,80. Por quê? Porque o zero, quando ele vem à direita e não tem mais nenhum número depois dele, não precisa colocar, tá? É irrelevante. Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Todas as letras que são iguais a gente corta. E nesse caso, quando o volume é a nossa incógnita, é o que a gente quer descobrir, a gente vai fazer um macetinho. Nessa configuração de conta, a gente vai fazer isso daqui, ó. Vai passar o V para cá e a densidade para cá. Então a conta vai ficar, dessa maneira aqui, ó. Volume é igual a, volume é igual a 5,5 dividido por 9,8 centímetros cúbicos, ok? Agora vamos pegar a nossa calculadora para a gente fazer a conta sem erro, ok? Então vai ficar 59,5 dividido por 9,8. Nós vamos ter um volume de
6,07 o quê? Centímetros cúbicos. Não pode esquecer de colocar essa unidade de medida, pois sem ela a questão é considerada como errada, certo? Porque pode ser 6,07 gramas, aí indicaria massa, 6,07 gramas por centímetro cúbico indicaria densidade, tá? Então tem que colocar o centímetro cúbico no final para indicar que é a massa. Vamos passar para o próximo então. Uma amostra de 47,3 ml de álcool etílico tem uma massa de 37,32 gramas. Qual é a sua densidade? Então, perguntou densidade, o que a gente vai ver? Tá? Qual fórmula nós vamos usar? Essa fórmula aqui, ok? Então vai ficar assim. O que nós estamos procurando é a densidade, então ela vai ficar aqui. Uma amostra tem uma massa de 37,32 gramas, então está aqui. E o que restou vai ser o volume, que é, no caso, o ml, ok? ml é o volume. Como que vai ficar esse cálculo? A densidade, se fizer aí na calculadora, vai dar 0,789. O que? Gramas por ml. Ok? E nisso a gente fecha esse cálculo. Vamos para o próximo. Qual será a massa? Aqui ele já está perguntando da massa. De 3,5 centímetros cúbicos de platino, sendo que a densidade dele é de 21,47. Então, novamente, vamos usar essa fórmula. Então, vai ficar 21,47 gramas por centímetro cúbico é igual, ele quer saber a massa, de 3,5 centímetros cúbicos. O que a gente faz primeiro? Corta as letras que são iguais e damos continuidade ao cálculo. O que a gente vai fazer nesse caso? Nesse caso, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Como aqui não aparece nada, significa que é 1. Tá? E aí a gente fazendo a multiplicação cruzada, vai ficar da seguinte maneira. M vezes 1 é igual a M. E daí a gente faz essa conta aqui da seguinte maneira. Nós vamos pegar o 3,5 vezes 21,47 gramas apenas, porque a gente já cortou o centímetro cúbico. Então vai ficar assim, 3,5 vezes 21,47, que é igual a 75,145. 75,145 gramas. Ok? Então a massa é essa daqui. Próximo. Qual é? Ele está querendo saber o volume, tá? Ocupado por 53 gramas de areia e a densidade, sabendo que é 2,32 gramas por centímetro cúbico. Então vamos novamente usar a fórmula, certo? E vai ficar assim, a densidade é 2,32 gramas por centímetro cúbico, que é igual a 53 gramas sobre o volume. O que a gente faz? Corta as letras que são iguais aqui e aqui. E aí nós vamos fazer aquela regrinha. Lembra que quando o V está embaixo, a gente substitui. Tá? A gente faz a troca. Então, V é igual a 53 sobre 2,32 centímetros cúbicos. Agora a gente usa a nossa amiga e vai ficar 53 dividido por 2,32, 22,84 centímetros cúbicos. Tá? Volume é igual a 22,84
0,84 centímetros cúbicos. É a nossa resposta. Uma peça de cromo de 13,5 centímetros cúbicos, é o nosso volume, tem uma massa de 97,2 gramas. Qual é a sua densidade? Então vamos fazer aqui. Volume, massa aqui em cima e o volume aqui embaixo. Tá? Lembrando que a fórmula é densidade igual a massa sobre volume. Como que a gente vai resolver isso? Simplesmente vamos fazer a divisão. 97,2 dividido por 13,5. 7,2 centímetros cúbicos. Gramas por centímetros cúbicos, tá? Só ver aqui de novo. 7,2 gramas por centímetro cúbico. Ok? Se requer 103 gramas de etanol para uma reação química, qual o volume de líquido que se deve usar? Então aqui nós temos a massa, aqui a densidade e a incógnita é o volume. Então vai ficar 0,789 gramas por ml é igual a massa, que é 103, sobre o volume, que é o que ele quer saber. Primeira coisa que a gente faz, cortar as letras que são iguais. Nessa configuração de conta, a gente faz a inversão. Então fica volume é igual a 103 dividido por 0,789 ml. Então vai ficar 103 dividido por 0,789 e vai dar 130,54. Volume é igual a 130,54 ml. Ok? Essa é a resposta. Encontrar a quantidade de calor para elevar a temperatura de 100 gramas de cobre, desde 10 a 100 graus Celsius. O calor específico do cobre é 0,093. Nesse caso aqui, como ele está querendo achar o calor e a questão está falando de calor específico, de gramas de cobre, de aquecer de uma temperatura de 10 graus Celsius a 100 graus Celsius, então a gente usa essa fórmula aqui. Se tiver dúvida, volta no começo do vídeo, onde eu estou falando o que significa cada letra, tá? Então, o Q seria o calor, e é o que ele quer encontrar. Igual, M é a massa, e a nossa massa é 100. CE é o calor específico, e ele está aqui, ó. O calor específico do cobre é esse valor aqui. Então vai ficar 100 gramas vezes 0,093 calorias por grama Celsius. Vezes, ele quer saber agora o ΔT. E ΔT é a temperatura inicial menos a temperatura final, ok? Nesse caso, a temperatura inicial é 10 e a temperatura final é 100. 10 menos 100 é 90 graus. Então, 90 graus Celsius. O que a gente vai fazer? Cortar as letras que são iguais. Tira a grama e tira o grau Celsius. Vai sobrar apenas calorias, que vai ser a unidade de medida que a gente vai usar no final do cálculo. Então, vamos fazer como? Vamos resolver a multiplicação. 100 vezes 0,093 vai ser 9,3 calorias. Tá? Vamos fazer aqui para verificar. 100 vezes 0,093 é igual a 9,3, ok? Vezes 90, tá? Então, vamos fazer lá, 9,3 vezes 90, 837 calorias.
Essa é a resposta. Vamos ver mais um. Uma certa quantidade de água se suministram 25.000 calorias, ou seja, precisa administrar 25.000 calorias. Ela tem 25.000 calorias, tá? Agora essa daqui a gente vai fazer o seguinte: a uma certa quantidade de água vai se suministrar ou administrar 25.000 calorias. A temperatura ela vai se incrementando de 10 a 15 graus. Qual é o valor em massa, é o que ela quer saber, a questão, de água que se há esquentado? Lembrando que o calor específico é 1 caloria por grau centígrados. Então, quando a gente fala de calorias, é o nosso Q. Ele está querendo saber a massa. Nós temos aqui o calor específico e o ΔT é a temperatura inicial menos a temperatura final. Então, vamos lá. 25.000 é igual a massa vezes o calor específico, que é 1 caloria por gramas centígrados, vezes a temperatura inicial menos a temperatura final, que vai dar 5 graus Celsius. A gente corta, tudo que é igual a gente corta, e aí a gente faz a multiplicação, que vai ser 2.500 é igual a 1M, é M vezes 1, 1M. 1M vezes 5, 5M. 5M. Está multiplicando aqui, passa dividindo para cá. Então vai ficar 25.000 calorias, né? Sobrou o G aqui, nós vamos deixar o G, dividido por 5, igual a massa. Essa conta vai dar M é igual a 5.000 o quê? Gramas. Terminou a conta, certo? Não. A questão pede em quilos. Então, o resultado final é igual a 5 quilos. Por quê? Porque 1.000 gramas é a mesma coisa que 1 quilo. Então, 5.000 gramas é igual a 5 quilos. Ok? Próximo. Encontrar a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura de 130 gramas de cobre desde 10 a 100 graus, sabendo que o calor específico é de 0,093. Então, é aquela fórmula que é igual a M vezes CE vezes ΔT. E a gente vai colocar aqui. Ele quer achar a quantidade de calor. Quantidade de calor, nossa caloria, é o quê? Para levar a temperatura de 130 graus, 130 gramas. Então, 130 vezes calor específico, aqui 0,093 calorias por grama centígrado, vezes ΔT, temperatura inicial menos temperatura final, 10 menos 100, 90 graus Celsius. O que eu faço? Corto as letras que são iguais. O que vai me sobrar? Somente a caloria. Então, essa vai ser a unidade de medida que eu vou usar no meu resultado. A gente vai fazer a multiplicação da seguinte maneira: 130 vezes 0,093 vezes 90, 1.088,1 calorias, tá? 1.088,1 calorias. Chegamos no resultado. A temperatura normal do corpo humano é de 37 graus centígrados. Quanto seria em Fahrenheit? Agora que a gente vai usar aquela tabela de conversões de temperatura, tá? Eu vou colocar aqui a fórmula que é usada para fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit, ok? Então vamos lá. Celsius para Fahrenheit
nós vamos usar essa fórmula aqui. Então, a gente vai fazer assim. Fahrenheit é igual. Vou colocar a temperatura no lugar de graus Celsius. 37 vezes 1,8 mais 32. Como que eu resolvo esse cálculo? Primeiro, sempre vou resolver a multiplicação. Tá? E como vai ficar isso? 37 vezes 1,8 é igual a 66,6. 66,6 mais 32. Pode fazer a conta aí na calculadora. Vai dar 98,6 graus. Esse daí vai ser o nosso resultado. A temperatura máxima de Ayer, em Nova York, foi de 77 Fahrenheit. Quanto corresponde em graus Celsius? Vamos buscar a fórmula, essa aqui. Então, em graus Celsius ficaria 77, no lugar do Fahrenheit, menos 32, dividido por 1,8. E aí a gente vai fazer o conta, tá? Na calculadora ficaria da seguinte maneira. 77 menos 32 dividido por 1,8. 25 graus Celsius é a nossa resposta. Próximo. Quando a temperatura absoluta é de 400 Kelvin, qual é a temperatura em Fahrenheit? Aí eu pego essa fórmula, essa aqui, de Kelvin para Fahrenheit. Aí vai ficar, eu quero saber em quantos Fahrenheit vai ficar, aí eu faço 1,8 vezes 400 menos 273 mais 32. Agora, nesse caso, o que a gente vai resolver primeiro é o que está dentro do parênteses. Então, vai ficar assim. 1,8 vezes, vamos fazer a conta aqui, 400 menos 273 vai dar 127 mais 32. E agora, o que a gente resolve? O que está multiplicando. Tá? E vai ser 127 vezes 1,8. Vai dar 228,6 mais 32. E o resultado final vai ser 228,6 mais 32 é igual a 260,6. Pronto, chegamos a um resultado. Expressar as temperaturas dadas na escala indicada. Então aqui ele fala de Fahrenheit para Celsius. Então vamos usar a fórmula, que é igual a 105 menos 32 sobre 1,8. Vamos pegar aqui, menos 32, 73 sobre 1,8. Graus Celsius é igual, dividido por 1,8, 40,55. Então, 105 Fahrenheit é a mesma coisa que 40,55 graus Celsius. Agora, 0 Fahrenheit em Celsius. Vamos pegar a fórmula de Fahrenheit para Celsius. E vai ficar 0 menos 32 sobre 1,8. Vai ficar 0 menos 32 é menos 32. 1,8. Só fazer a divisão. Menos 32 dividido por 1,8.
0,8 vai dar grau negativo. Vai ser menos 17,77. Ok? Próximo. 300 Kelvin, agora mudou, para Fahrenheit. Então, no caso, vai ser essa fórmula que a gente está vendo aí embaixo. 1,8 vezes 300, que é o valor de Kelvin, menos 273 mais 32. Tem parênteses, é o que a gente vai resolver primeiro. Então, vamos lá, 127, né? 300, menos 273, 27, mais 32. Tem multiplicação? Resolve ela primeiro. Que vai dar 1 vezes 1,8, 48,6. Mais 32, que vai dar 80,6, que vai ser o nosso resultado. Expressar a temperatura dada na escala indicada, de 42,5 Fahrenheit em Kelvin. Então, a fórmula que a gente vai usar vai ser essa. Kelvin é igual a 0,55 vezes o grau em Fahrenheit, menos 32, mais 273. Vou resolver o que está dentro do parênteses primeiro. 42,5 menos 32 mais 273. Resolver primeiro a multiplicação. Vezes 0,55, 5,77. Mais 273. Em Kelvin, a gente vai ter 5,77 mais 273. 278,77. 278,77 kelvins. 0 Kelvin em Fahrenheit. Mesma coisa. Vamos seguir a fórmula. 1,8 vezes 0 Kelvin menos 273 mais 32. Vamos resolver o que está dentro do parênteses. E no caso vai ser 0 menos 273 é menos 273. E agora, vamos resolver primeiro a multiplicação. 273 vezes 1,8 é igual a 491, mas não esquece do sinal de negativo, tá? 491,4 negativo mais 32. Fahrenheit é igual a esse daqui, vai ser, vamos fazer a conta, menos 491,4 mais 32 vai dar 459,4. Negativo, tá? Nesse exercício ele vai pedir a composição percentual deste componente. Ok? Então, vamos ler o exercício. Determinar a composição percentual do ácido ascórbico. O exercício ele vai te dar algumas informações, que no caso seriam o peso atômico de cada componente. Por exemplo, o carbono tem um peso atômico 12, o hidrogênio tem 1 e o oxigênio 16. O que eu faço com esses dados aqui? Eu vou multiplicar eles pela quantidade de vezes que esse elemento aparece na fórmula, tá? Então, o carbono aparece 6 vezes, o hidrogênio 8 vezes e o oxigênio
6 vezes. Então é só eu multiplicar dessa maneira. Ok? 12 vezes 6, 72. 1 vezes 8, 8. E 16 vezes 6 vai dar 96. O que eu faço agora? Eu somo tudo. 72 com 8, 80. 80 com 96, 176 gramas é o que pesa o total do nosso componente. Tá? 176 gramas. Agora o que eu faço? Ele quer saber a porcentagem que cada componente aparece na fórmula. Então ele quer saber a porcentagem de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Como que a gente vai fazer isso? O peso total é 176. Então, 176 corresponde a 100% do peso. Vamos pegar do carbono. O carbono tem 72 gramas. Quanto que ele vai ter em porcentagem nessa composição? Então, pela configuração que vocês viram da conta que eu armei aí do lado, dá para notar que isso daqui é uma regra de 3 simples. E na regra de 3 simples, o que a gente faz? Simplesmente multiplica cruzado. Ok? Então vai ficar 176 de carbono é igual a 7.200. Está multiplicando aqui, passa dividindo para cá. Então vai ficar carbono 7.200 dividido por 176. Vai ficar 7.200 dividido por 176, 40,9. Então, de carbono, a gente tem 40,9% na composição, ok? Vamos fazer do hidrogênio. Então, de hidrogênio, a gente tem 8. Vou colocar aqui como H para a gente ficar representado mais fácil. Tá? Aqui vai dar 800, multiplicando cruzado, certo? Tá aqui, passa dividindo, é igual a 800 dividido por 176. Vamos na calculadora. Por 176, 4,54 de hidrogênio. E vamos agora para o oxigênio. E aqui eu vou representar em X para não confundir com 100, com a letra O ou 100 aqui, tá? Então ele tem 96. Multiplicando cruzado vai ficar assim. 176x é igual a 9.600. 176 passa para lá dividindo. E a gente vai ver quanto que vai dar na calculadora. 9.600 dividido por 176 vai dar o oxigênio 54,54%. Vamos ver se ele vai fechar a conta. 40,9% mais 4,54% mais 54,54% dá 99,98%. Por que deu um valor aproximado e não exato? Porque eu não considerei os decimais, tá? A dízima, eu não considerei os decimais, as outras casas que aparecem aqui. Por isso que ele deu um valor aproximado, mas a conta tá certo assim e será considerado como certo na hora da correção. E o último exercício é quantos gramas terá 1,8 moles ou mols, né, em português, de cloreto de sódio. Então o peso atômico do cloro é 35,5 e do sódio é de 23. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que o exercício anterior. Eu vou multiplicar pela quantidade de vezes que aparece. E ele aparece quantas vezes? Apenas uma vez. Então, 23 vezes 1 é 23 e 35,5 vezes 1 é 35,5 mesmo. Eu vou fazer a soma e vai dar 58,5 gramas. Esse daqui é o valor equivalente a 1 mol. Só que ele quer saber quantos gramas vai ter 1,8 mols. Tá? Então aqui vai ficar como X.
ok? Mesma coisa, regrinha de 3 simples, vou multiplicar cruzado. X vezes 1 é x. E aqui nós vamos fazer 58,5 vezes 1,8. 58,5 vezes 1,8, que vai dar 105,3. O que? Gramas. Não pode se esquecer de colocar isso. Então, 1,8 mols é igual a 105,3 gramas. É isso. Eu espero ter ajudado. E em caso de dúvidas, postem aí nos comentários. E um abraço. Boa prova e até a próxima.